Este programa conta com o apoio de esoteria.com.br. Visite o site esoteria.com.br. A vida com magia. Eu, Mago Anael, neste momento, abro os portais do sobrenatural. Vários relatos garantem que fantasmas famosos continuam a assombrar e estariam perambulando por locações históricas dentro do Brasil. Hoje nós falaremos de algumas dessas personalidades. Começaremos por Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, nascido em 12 de novembro de 1746 em Minas Gerais e falecido em 21 de abril de 1792, aos 45 anos, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Tiradentes era dentista, militar, ativista político e foi mártir da Inconfidência Mineira. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro foi construída no terreno em que ficava a cadeia em que Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ficou preso durante 3 anos. Há quem diga sentir a alma do Inconfidente no local. Relatos dizem ter avistados vultos que se pareciam com a figura histórica. Hoje, este palácio leva o nome de Palácio Tiradentes. Agora falaremos de Maria Francisca Isabel Josefa Antônia Gertrudes Rita Joana, nascida em 17 de dezembro de 1734 em Lisboa, Portugal, e morta dia 20 de março de 1816, aos 81 anos, no estado do Rio de Janeiro, mais conhecido como Dona Maria a Louca. Seus restos mortais foram levados para Lisboa, mas o fantasma dessa rainha de Portugal estaria assombrando o convento do Carmo, no Rio de Janeiro. No local, há uma placa que diz: pelas janelas deste prédio faziam-se ouvir as manifestações de demência da rainha mãe. Várias testemunhas garantem ter avistado o vulto de Dona Maria a Louca. Sebastião Rodrigues Maia, nascido 28 de setembro de 1942, no Rio de Janeiro. Data da sua morte, dia 15 de março de 1998, aos 55 anos de idade. Durante a gravação de um espetáculo, o homem mais conhecido como Tim Maia estava prestes a gravar um espetáculo para a TV no Teatro Municipal de Niterói. O dia era 8 de janeiro de 1998. Tim tentou cantar. Mesmo sabendo da sua má condição de saúde, não conseguiu e retirou-se sem dar explicações. Terminou sendo levado para o Hospital Universitário Antônio Pedro. Tim Maia faleceu em 15 de março em Niterói, aos 55 anos e com 140 quilos, devido a uma infecção generalizada. Muita gente diz que já viu o espírito do cantor perambulando pelo teatro de Niterói. Foi nesse palco que o síndico Tim Maia fez sua última aparição. Vários funcionários relatam coisas muito estranhas relacionadas a Tim Maia. Há pouco tempo atrás, um funcionário, subindo a escadaria que levava ao palco, deu de cara com um ser, um homem, com um corpo muito avantajado. Segundo ele, este homem era enorme e de repente desapareceu da sua frente. No outro dia, segundo a direção do teatro, este funcionário pediu demissão. Várias pessoas dizem
ter ouvido e visto o vulto de Tim Maia no Teatro de Niterói. Arthur Gonçalves de Azevedo, mais conhecido como Arthur Azevedo, nasceu em 7 de julho de 1855 em São Luís do Maranhão e faleceu em 22 de outubro de 1908 na cidade do Rio de Janeiro. Ele era dramaturgo, poeta e jornalista. Foi por sua insistência, principalmente através de seus artigos na imprensa, que em 1894 foi criada uma lei que previa a construção de um teatro municipal no Rio de Janeiro. Tinha o teatrólogo a convicção de que somente a construção desse teatro poria fim à má fase em que se encontravam as artes cênicas na segunda metade do século XIX. A criação da lei traria resultado somente em 1903, quando foi aberto o concurso para a construção do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Arthur Azevedo, que sustentou a campanha vitoriosa para a construção do teatro, não assistiria à sua inauguração em 14 de julho de 1909, pois o mesmo faleceu 9 meses antes. Muitas pessoas dizem que o Teatro Municipal do Rio de Janeiro abriga o fantasma de Arthur Azevedo e também de Olavo Bilac, e as justificativas são essas. Arthur Azevedo faria o discurso de inauguração do prédio em 1909, mas morreu quase um ano antes. Foi quando então o poeta Olavo Bilac discursou no lugar do amigo. E hoje, várias testemunhas afirmam terem visto os espíritos de Arthur Azevedo e de Olavo Bilac perambulando pelo Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como o Lampião, nascido em 4 de junho de 1898, morreu em 28 de julho de 1938 aos 40 anos em Poço Redondo, Sergipe. A sua ocupação era cangaceiro. O Museu da Resistência em Mossoró, Rio Grande do Norte, foi criado para lembrar a resistência da cidade contra a invasão do bando de Lampião em 1927. Diz a história que quando Lampião e seu bando resolveram invadir Mossoró, todos os habitantes da cidade se reuniram contra ele, e ele foi enxotado da cidade. Dizem que o cangaceiro não engoliu até hoje esta derrota, e o seu espírito vaga lamentando pelos corredores do Museu da Resistência. Várias pessoas já ouviram murmúrios, gritos e lamentos nos corredores do Museu da Resistência em Mossoró, Rio Grande do Norte. Segundo o historiador Carlos Roquette, que trabalha há 30 anos como guia turístico no estado do Rio de Janeiro, ele afirma que essas histórias são reais e que muitas pessoas desembarcam no Rio de Janeiro procurando-o para fazer estes passeios por lugares sombrios e aterrorizantes. Na Câmara dos Vereadores, prédio de 1923, há mais ou menos 30 anos, um segurança noturno, depois de fazer a ronda e apagar as luzes, ouviu o som de vozes debatendo no salão principal. Ao entrar lá, um grupo de senhores vestidos em suas togas discutiam entre si. Segundo Hélio Loureiro, do Conselho Espírita do Rio de Janeiro, lugares mal assombrados são explicados pelo fato de espíritos desencarnados estarem ligados àquele ambiente e continuarem vivendo lá. Estes são apenas alguns famosos que podem estar perambulando em nosso meio. Porém, sabemos que a paranormalidade existe e muitas vezes espíritos, famosos ou não, ficam presos à matéria e principalmente a mágoas, rancores e a coisas não resolvidas. Todos esses problemas, de certa forma, impossibilitam todos esses espíritos
de encontrarem a paz, a luz e o descanso para os seus espíritos cansados. Eu, Mago Anael, neste momento, fecho os portais do sobrenatural. Até o próximo programa. 8 cemitérios sinistros espalhados ao redor do mundo. jovem de Os 20 e poucos cemitérios anos não são que tinha exatamente um os grande lugares interesse mais pelo agradáveis ocultismo de e pela visitar por aí. espiritualidade. Apesar de serem Jefferson, considerados então, locais procurou de descanso e terreno, paz, barracão muitos deles de podem Umbanda. ser... Querido telespectador, para você que gostou do vídeo e gostaria de deixar um comentário ou uma pergunta abaixo, lembramos que para que sua pergunta e o seu comentário seja aprovado e respondido, tudo com muito carinho, é preciso estar inscrito em nosso canal. Se você ainda não é inscrito, clique em inscrever-se. Depois, deixe suas perguntas e os seus comentários, que todos, na medida do possível, serão respondidos e aprovados. Não aceitaremos comentários de pessoas que não pertencem ao nosso canal. Um abraço. Este programa conta com o apoio de esoteria.com.br. Visite o site esoteria.com.br. A vida com magia.